Bem-vindos ao nosso podcast Pod Prana, cheio de prana, para a gente compartilhar com pessoas inspiradoras. Hoje a gente vai falar sobre superação. Então, as minhas convidadas, a Fer, que é minha irmã, lá de Curitiba, veio aqui, disse sim, eu fisguei ela e pedi para ela voltar um pouquinho mais tarde, vir aqui. Obrigada. E a Elida, que também é de Curitiba, mas ela mora aqui. E hoje a gente vai falar sobre a experiência delas, porque em algum momento da vida, a vida pede para parar, seja uma gripe, qualquer coisa que aconteça, né? Mas no caso de vocês, foi bastante impactante, né? Porque foi uma cirurgia de coluna, no caso da Elida, e uma fratura na cabeça do fêmur, no caso da Fer. Então, em algum momento, vocês superaram, né? Isso traz um aprendizado que eu acho muito precioso para compartilhar com a gente, com várias pessoas, né? Que talvez estejam passando por processos semelhantes e que possam se inspirar e encontrar forças enquanto estão no processo. Eu queria saber de você, Hélida, porque você falou também da questão da dor da escuta, né? Que a gente estava alinhando o nosso bate-papo, que você falou que se tivesse a escuta naquela época, teria sido muito diferente. O que que aconteceu, assim, qual foi o caminho que te faz perceber que hoje seria diferente? Foi ter conhecido o método de yoga que eu pratico hoje, né? Aham, Que é o método Kaiut. aham, Então, eu trabalhava demais, né? Eu era motorista de ônibus e professora de yoga. Então, trabalhava muito, eh, tinha cansaço, e daí teve uma época que eu comecei a ter dor na coluna. crise na Crise lombar, de assim. lombar, Tá. de acordar bem e para começar 2, 3 horas depois eu já estava com dor. E continuando numa prática, assim, dando aula, trabalhando, Sem parar, sem parar, mesmo com dor. mesmo com dor, e sem a minha prática pessoal. Uhum. Então, uma das coisas que eu aprendi, né, com esse tempo, foi que um professor de yoga não adianta só lhe dar aula e só dar aula, achar que a prática dele é aquela prática que ele está dando aula. O Uhum. professor de yoga tem que praticar a prática dele. Uhum. De preferência até com outro professor, né? Porque daí a gente para de querer ser professor e É um momento escuta. que É. tá E daí pulsando. eu aprendi que a dor, ela é algo que só está me sinalizando algo e você está fazendo alguma coisa que não está boa para esse corpo. Mas eu não escutava isso. Continuava trabalhando muito, me desgastando muito, sem cuidar de mim, Uhum. até que chegou num ponto que eu disse: eu não aguento mais essa dor. Então eu vou terceirizar essa cura. Eu fui para um médico. Todos diziam que eu tinha que fazer a cirurgia. Aham. Todos os Todos os médicos. que eu fui diziam. Acho que teve um que era fisioterapeuta que falou para eu tentar a fisioterapia. Uhum. Mas aquilo era um processo que eu teria que ajudar na cura, né? Tá. Na época eu não tinha essa visão. E quando eu decidi fazer a cirurgia, eu terceirizei o que eu podia fazer por mim. Continuei não escutando, porque depois da cirurgia eu ainda tinha dor. E aí eu lembro que 2 meses depois o médico disse: "Ah, você já pode começar a praticar." E eu fui, né, pro meu tapete. E aí eu não consegui nem erguer o quadril do chão. Uhum. E daí não conseguia trazer a perna de trás para frente. Uhum. Uhum. Daí eu deitei assim de novo e comecei a chorar sozinha. Pensei: e agora? O que que eu sou, né? Se eu não sou mais professora de yoga, o que que eu vou fazer, né? O que que eu. E aí me veio aquela vozinha: yoga não é só isso. E daí, a partir dali, começou todo um processo, né? Até eu encontrar o Kaiut. E na primeira aula de Kaiut Yoga eu saí sem dor. E daí eu disse: nossa, isso funciona. O que será isso? Daí eu tive que desconstruir muitas coisas e reconstruir. Depois desconstruir de novo e reconstruir a minha forma, Uhum. né? Com a medicina chinesa junto. E Uhum. aí hoje eu não tenho mais dor. Ou quando a dor aparece, também o olhar é O outro. olhar é A outro. abordagem é Nossa, eu tô com diferente. uma dor aqui. O que que é isso? O que que eu fiz? Uhum. Então eu vejo que a dor não é algo ruim. Não Uhum. vejo mais a dor como algo ruim. A dor é só o meu corpo falando comigo. Se eu paro e escuto,
eu vou fazer alguma coisa por ele. Então, isso de, eu tô com dor, não vou praticar. Não, eu vou praticar porque eu estou com dor. Eu vou praticar porque eu não estou com dor. Eu vou praticar porque eu tô muito triste, igual eu perdi meu pai há pouco tempo e foi meu tapetinho que me ajudou. Passar a noite em claro no hospital, chegar em casa e fazer a minha prática de Kaiut. Eu nem dormia depois, porque aquilo me descansava, mas isso me salvou de não ficar triste demais. Claro que fica, mas... Porque além do Então, físico também, né? mas agora eu escuto. Não vejo, nossa, que dor, já vou tomar um remédio. Não. O remédio é, nossa, eu já não tomava, agora então eu vou praticar. E é muito, muito especial a prática, né? De alinhamento, né? É muito curativa, né? É. E a Fer, ela é triatleta e quebrou a cabeça do fêmur num tombo. O colo do fêmur. O colo do fêmur. É, porque a cabeça daí seria aqui uma trinca na cabeça. É, ali onde tá o ossinho e ali teve uma fratura que separava. É aqui, assim, Num tombo treinando, mas... Não tava nem treinando, né? Eu tava só sair para correr um pouquinho só para dar uma soltadinha. Que susto, né, Fer? Que susto. A Dani tava lá. É que a gente tava na cidade dos nossos pais e é bem no interior do Paraná. E imagina, no hospital não tinha nem raio-x. Foi dia 26 de dezembro que eu caí. Foi bem desafiador, né, Fer? Foi, mas assim, a minha visão é bem diferente da. Eu tava já eu caí dia 26, eu operei dia 27, e quando o médico foi dia 28, fiquei só um dia no hospital para dar alta, eu perguntei para ele, eu vou poder correr de novo? Aí ele disse que sim, que o desafio da fratura era a perda muscular para fazer atividade, e não a fratura. Ele falou, o osso cola e vai colar em 3 meses, vai estar boa. Ele falou assim, você tem que cuidar da musculatura, que é a musculatura que vai... Dar sustentação para... Sustentação. Então, eu trabalhei muito nisso, assim, segui todos os passos médicos, fiz a fisioterapia, musculação, tudo, segui porque eu tinha uma maratona para correr. Eu caí dia 26 de dezembro e a minha maratona era 25 de setembro. Eu fiquei 3 meses, 45 dias sem pisar no chão, andando de andador, sem apoiar a perna no chão, e 45 dias apoiando ela gradativamente, né? 2 semanas um pouquinho, 2 semanas mais um pouquinho, 2 semanas mais um pouquinho. E eu queria muito fazer a maratona, porque era a maratona de Berlim, né? É uma das majors, né? As majors são as maiores maratonas do mundo, né? São 6, e a de Berlim é uma. E é super difícil a inscrição. Você tem porque ele se inscreve para um sorteio. É sorteio. Tá. Você se inscreve para um sorteio. Ranking, assim. E eu e meu marido, a gente tinha sorteado para fazer a maratona em 2020. Daí a pandemia cancelou tudo e foi passando para 21, que a gente não podia ir porque tinha que estar com as doses da vacina, a gente não estava. E a gente ia fazer em 2022, né, em setembro. Então, eu queria fazer a maratona, eu queria estar preparado para fazer a maratona. E consegui fazer, fiz até aquela maratona, foi a minha melhor maratona da vida. Mas foi difícil, porque eu engordei bastante, fiquei muito tempo parada, então foi tipo o voltar, né? Eu voltei a correr, porque daí volta a caminhar, daí volta devagar. Eu voltei a correr em junho, começo de junho, final de maio, assim, para setembro estar correndo uma maratona. Então, e aí, ainda em junho, eu peguei Covid, ainda tive que parar mais 15 dias, porque não conseguia, daí peguei Covid, mas no final deu tudo certo, assim, consegui correr, olhando
para trás, assim, talvez tenha sido um pouco acelerado, né? O processo, mas eu não me arrependo, eu acho que eu faria de novo, continuaria, porque acho que ter essa maratona em setembro muito próximo, acho que acelerou o meu processo Sim, o comprometimento com tudo que levaria a fazer, né? Senão talvez eu tivesse ficado mais tempo letárgica ali, indo mais devagar, assim, e eu já tinha o quê? 47 anos? 47 anos, 47. Por aí, Então, quanto mais você demora para voltar quando você é mais velho, é pior, né? É pior. E daí de lá nunca mais parou, né, Fer? Não E depois da prova, assim, você sentiu que, por exemplo, assim, você fez a maratona lá, né? Aí, claro, tem as dores, né? Porque é uma prova, né, longuíssima. Pra mim, pelo menos. E daí você sentiu dor normal ou, tipo, dor da cirurgia? Como que foi lidar com essas questões? Porque, né, a gente... Enfim, atleta tá sempre comparando o tempo, né? Como você falou, foi a melhor da vida, mas daí, ai, tá doendo isso, tá doendo aquilo. Tem alguns cuidados, né? Que realmente você tem que tomar, né? Tem. Eu fiz acompanhamento nutricional, que eu sempre faço, mas eu tava muito acima do peso, então, tipo, isso machuca mais quando você treina, né? Impacto, né? Daí eu fiz acompanhamento, eu emagreci um pouco, não o que eu queria, mas emagreci um pouco. As dores musculares, assim, da maratona foi normal, tipo, bastante. Dói a coxa, dói um pouco a panturrilha, mas dor da fratura, dor do local, eu não tive. O que eu tive foi muito medo, porque pós-cirurgia eu tive trombose. Daí também eu fiquei, depois da cirurgia, depois de uns 10 dias da cirurgia, eu tive trombose na panturrilha. E foi uma trombose leve, eu peguei no começo, foi a mais simples que podia ter, mas eu fiquei muito, muito assustada. Eu tive, nossa, eu tinha medo, eu respirava para ver se não estava doendo o peito, se não tinha subido, eu fiquei muito assustada. Como que você descobriu, assim, cedo? A trombose, eu tava com uma dor muito forte na panturrilha. Daí fez uma forte. Daí fui no médico e fiz um ecodoppler, né? Tá. Daí tinha... Clinicamente, os médicos, eu fui em 2 médicos, né? E eles pegavam na minha panturrilha e falavam, "Ó, não parece trombose, porque não tá duro, não tá inchado, não tá vermelho, que são os sinais aparentes, né? Mas doía muito, assim, minha panturrilha parecia que torcia, assim, de dor, assim, por dentro. Daí eu fiquei mais assustada com a trombose, porque, viajar de avião, né, ficar um tempo, né, daí já é um ponto, assim, e o médico vascular que me atendeu na época, ele ainda falou que o esforço físico da maratona, correr, né, muito tempo, também podia desencadear trombose, assim. Daí eu fiquei com muito medo, então eu acabei a maratona, tava com as dores normais, assim, da corrida, mas eu ficava muito prestando atenção se não tinha uma dor diferente por causa da trombose, assim. Lidar com os medos, né? É porque a minha fratura foi uma coisa muito boba, assim. Então, eu saí para correr, eu escorreguei e caí da minha própria altura, assim. Escorreguei e caí sentada no chão e não conseguia levantar do chão. Eu não tinha força, não conseguia levantar do chão. Daí, 2, 3 horas depois, estava no hospital para fazer cirurgia. Então, eu fiquei com muito medo, assim, depois, assim, eu descia a rampa, assim, eu me segurava muito, assim, porque eu pensei, nossa, uma coisa boba, e eu tive que fazer uma cirurgia por um tombinho bobo, assim, né, então eu tinha muito medo de qualquer coisinha boba desencadear. Algum problema mais sério. Algum problema, Que também é um medo quando você voltou da cirurgia. Sim, porque E eu ainda sentia tinha dor. 2 anos.
fiquei 2 anos sentindo muita dor ainda. Depois que eu descobri que a cirurgia tinha ficado um pino pegando no lado do quadril, que era o que mais me doía. Então, teve a coisa da sequela, né? Tá. Mas com o tempo daí... E você teve que mexer de novo? o Não. médico queria, mas daí eu disse não. Vou ficar. Ele queria dar uma anestesia, tipo um remédio local, tinha que internar para dar aquela injeção e daí ver se passava. Eu disse, e se não passar? Daí a gente tem que abrir Abrir de novo. e tirar. E aí eu disse, não, 2 anos de dor ainda. Eu disse, eu não vou fazer outra cirurgia. E aí eu descobri um curso de Kaiut Yoga. E daí eu disse, eu vou lá ver o que que é. E daí, né, o caminho mudou. Daí na primeira aula que você disse já saiu sem Na primeira aula, eu entrei com dor e saí sem dor. Porque a dor estava me tirando do yoga. Porque eu terminava a aula, os alunos dizendo, nossa, que delícia essa tua aula, como é bom. E eu ali sentada com Morrendo tanta de dor, e eu pensava, como que isso é bom se para mim dói tanto? E daí, quando eu vi que eu não era só aquele caminho, porque eu acho que a gente não pode fechar a visão do que pode ser, né? Porque eu acho que a vida traz caminhos que podem se abrir de outra forma e que para cada um vai ter um jeito. Somos diferentes. Somos diferentes, então pro meu corpo esse yoga foi maravilhoso. E geralmente quem tem dor, esse é um método que traz muito alívio. Então, não tem posturas mirabolantes, não fica de ponta cabeça, só se ficar de ponta cabeça com as pernas encostadas. E aí a gente fica lá de pernas para cima na parede 40 minutos. Bastante as articulações. Mas o trabalho é a partir do sentir da articulação. Então, não é uma prática que eu vou estar lá e não vou sentir dor. Não é um yoga restaurativo de ficar só gostosinho. A gente sente dor. Entrar em contato. Entra em contato porque a gente vê que a dor, além de ser essa conversa, é um lugar que está dizendo aqui está bloqueado. Onde está bloqueado, a medicina chinesa também diz isso. Se a energia flui, não dói. Se dói é porque não está fluindo. Então, eu vejo que esse método, junto com essa visão da medicina chinesa, mostra bem isso, porque as articulações são lugares de muitas passagens de sangue, de prana, né, de oxigênio. E se ali está rígido, é igual um rio, por onde a energia não flui. Quando eu começo a liberar e trazer a mobilidade ali, isso começa a fluir de novo. Então, a cirurgia, ela é um trauma. E a gente envelhece, o corpo da gente envelhece a partir dos traumas. Esse lugar da minha cirurgia é um lugar que, antes de eu começar, fui fazer uma ressonância, ele está assim, cheio de artrose para cima e para baixo, e onde é a cirurgia está tudo assim. Foi uma cirurgia aberta, daquela Sim. que coloca Colocou aquela... pinos. é pino, não aquela... Não aquela foi barra. placa. Foram pinos. Tá. Pinos, outras tiraram... Nós 3 temos pinos aqui. Tiraram, né, rasparam, tinha hérnia. Sim. Não era hérnia, o motivo da cirurgia foi um escorregamento da vértebra. Mas quando abriram, tinha hérnia que foi tirada também. Então, eu lembro que quando eu saí, eu parecia outra pessoa da cirurgia. Assim, literalmente esvaída de energia. Eu senti que ela me tirou, e daí uma médica chinesa me explicou, porque eu perdi muito sangue, então não perdi só sangue, eu perdi energia vital mesmo, né? Até o meu corpo recuperar essa energia vital levou muito tempo. E a acupuntura foi algo que, um dia que eu estava assim, insuportavelmente, com muita dor e tudo. Eu fui no meu médico, que era ginecologista e acupunturista, e ele disse, não, vamos lá, eu vou fazer isso por você, né? E nem era uma consulta de acupuntura, e ele foi lá e fez. Ele colocou um ponto, que eu lembro que foi aqui onde inicia a cicatriz, mas por aqui. Foi dolorido mas nossa, foi a partir dali, eu sempre digo, foi a partir dali de
um aluno que me deu Jorei, ele me aplicava Jorei, que eu comecei a melhorar, né? E depois com o método mesmo, né? Que eu acho que a minha melhora mesmo veio do método e depois de tudo que eu fui aprendendo e fazendo. Mudou o teu olhar, né? Em Mudou meu olhar. relação com... É, que muda, né? O muda. processo. E com certeza você lida com os desafios, né? De uma forma muito mais consciente também, né, Fer? Na verdade, assim, eu também me questionei, assim, será que eu tenho que desacelerar, né? Tô fazendo muita coisa, tô fazendo mais do que o meu corpo permite, né? Mas para mim a resposta é se eu gosto, se eu tô feliz fazendo, se eu quero fazer, se ainda tá me dando prazer, assim, de treinar para competir, fazer longas distâncias. E eu ainda quero. Então eu às vezes passo por cima, assim, das dores, porque fica, né, sempre assim, aquele medo, tá doendo, será que paro? E quem é corredor, triatleta, assim, lida com bastante, assim, lesão. Mesmo se não tivesse ocorrido fratura, já lida naturalmente com dores, né? Dor, dói um pouco aqui, dói ali, daí você ajeita um pouquinho, continua, não continua, diminui um pouco, volta. Então a gente tá sempre lidando com isso, assim, esse recomeço, assim. Mas eu nunca pensei assim em parar. Inclusive, eu tenho condromalácia no joelho, né? Que é o desgaste da cartilagem, ainda tá já num nível 3, eu acho. Já fiz aplicação de ácido hialurônico, né? E eu pergunto pro médico, dá para eu continuar? Enquanto você conseguir, pode continuar. Daí eu falei, então eu vou indo, vou fazendo. Mas não é nada que te paralise, né? Não, é uma dorzinha. Tem gente, assim, porque a dor é relativa, né? É individual. Tem gente que tem essa dor, essa condromalácia num grau mais baixo que o meu e não consegue correr. Eu consigo, então eu vou fazendo. E eu vou fazendo até onde der, vou fazer até onde der. Eu tenho condromalácia também, porque o Caiute melhorou também. Daí eu vou fazendo, porque me dá prazer, assim, eu gosto Sim. de fazer e gosto de treinar sozinha, assim, correr longas distâncias, assim, sozinha eu gosto. O pessoal gosta de treinar em grupo, né? Que achar um grupo para sair pedalar, achar um grupo para treinar, para ir sair correr. Eu prefiro sozinha. Meus amigos que vão ver esse podcast, mas eu gosto de sozinha. Não vou mais chamar para correr nem pedalar. Não, eu até vou um pouquinho, eu fico um pouquinho, mas sacrifício. Eu fico um pouquinho, daí conversa, passa mais rápido o tempo, mas eu gosto de fazer sozinha. E a Fer, na verdade, ela faz Iron, na verdade, longas distâncias, né? Que são da metragem do Ironman, né? Ironman, eu fiz 3 vezes o Ironman. Que fez foi depois, né? Um foi depois, que eu fiz o ano passado. Que também foi meu melhor tempo da vida no Ironman. E dentro do Ironman, que corre a maratona, também foi a minha melhor maratona da vida. Eu fui bem, o ano passado estava bem preparada, bem concentrada, focada nos treinos, assim, foi bem gostoso, assim. Mas daí nessa hora, depois da prova, daí eu pensei, eu estava muito cansada, porque o treinamento para o Ironman e a prova judia muito do corpo, né? Daí depois eu pensei, agora eu quero um descanso, né? Vou dar um tempo, assim. Continuei treinando, eu continuo treinando até bastante, assim. Eu treino 14, 15 horas por semana, né? Treino bastante, mas, assim, para fazer outro Ironman ainda não me deu vontade. Tenho vontade, mas não já, assim. Quero fazer de novo, mas não já. Mas daí está sempre fazendo outras provas, né? Sim. Sim. Tem outra maratona no final do ano.
Sim, é. Na verdade, esse olhar, né, é algo que nos inspira, né, que passa por um lugar onde a gente não desiste dos nossos sonhos, onde não desistimos de nós mesmas, né, então passa por esse lugar. Eu lembro que eu fui com a Fer de ambulância, né, porque daí a gente teve que pegar uma ambulância da prefeitura para mudar de cidade e ir até outra cidade, a cidade maior, né, e a gente foi de ambulância, eu fui com ela lá atrás, né. E eu lembro que eu falei: "Fer, quem sabe, né, começa a escrever, fala sobre o processo eu acho que ela nem me ouviu, né. Sim, É, de porque dor mesmo, e ela falando. mas não me ouviu no sentido assim: "Não, capaz, eu vou sarar e já vou voltar a fazer tudo de novo, né, normal", né. Porque eu estava falando nesse sentido, assim, de buscar um outro propósito, né, dessa coisa, porque a gente em algum momento, como você falou que sentou entrou no tapetinho e chorou porque realmente dói muito, e desse lugar, né, então e agora? O que que eu vou fazer, né, de diferente? Onde tá, né? E ali na tua escuta não existia essa possibilidade, né, de um Não, hospital eu ia, existia se não desse certo. é, se o médico falasse, você não vai mais conseguir correr, você não vai mais conseguir pedalar, mas tem uma fisioterapeuta que me tratou depois da fratura, que ela disse que o bom do triatleta é que você não pode correr, você pode pedalar. Você não pode pedalar, você ainda tem a natação. Você não tem, não pode nadar, você tem. Então, eu pensei, alguma coisa eu vou fazer, vou continuar fazendo, né? Uhum. Se não der para pedalar e não der para correr, eu volto para as travessias, né? Que foi onde a gente começou, né? Fazendo nadando no mar. Menos impacto. Eu ia continuar fazendo alguma Coisa. coisa, parar não Jamais. é. É verdade. Não, eu não me vejo assim sem fazer esporte, sem fazer alguma coisa. Tanto é que quando eu dou conselhos assim para as pessoas, tem que fazer musculação, tem que fazer alguma atividade física, o nosso corpo precisa, né? Eh, eu sei, eu ainda falo assim, eu sei que é difícil, é que para mim não é difícil. Para mim, fazer uma musculação, sair correr, assim, nossa, não é nem um pouco difícil. Por mim, eu passaria o dia fazendo atividades físicas. É. E quando você passou o processo, também abriu um outro olhar para você, né, Élida? Você Sim. entrou em contato com a acupuntura, esse olhar diferente da medicina também, né? Sim, eu digo que a medicina chinesa e o yoga entraram juntos na minha vida. Então, eu sempre tive esse olhar para a medicina chinesa. Antes, só no olhar da medicina chinesa para casa, né? No Feng Shui. Ah, sim. Aham. E depois eu fiz Tuiná, que é uma massagem chinesa. Daí teve introdução à medicina chinesa. Então, isso sempre me encantou. E daí, quando eu comecei a estudar mais na pandemia, comecei a estudar mais, né, a medicina chinesa, dar mais aulas, né? Mas eu digo que eu sempre estou estudando, eu adoro estudar. Adoro a prática também, que eu acho que ninguém pode ficar sem fazer Nada, com nada. certeza. É essencial para a saúde, não Concordo. adianta. A pessoa que não faz exercício, seja qual for, tem que fazer algo que dê prazer, mas tem que mexer o corpo, senão enferruja, né? Eu A concordo. máquina para. Então tem que fazer algo, mas eu adoro estudar. Então eu já fiz mais 5 formações desde que eu estou no yoga. Então já fiz formação de Hatha, já fiz Kaiuti. Estou fazendo a 3ª vez curso de Kaiuti Yoga para aprofundar. Já fiz Yoga Dance, que é uma outra forma de ver a dor, né, e trabalhar com ela. Até eu comentei no último curso que eu fiz de Yoga Dance que o Francisco, que é o criador do Kaiuti, ele criou o método a partir de uma dor no quadril. Ele levou um tiro no quadril quando criança e sempre teve muita dor. Então ele criou isso a partir da dor dele. E a Fernanda Cunha, quando era criança, ela sofreu um acidente que também lesionou o quadril. Então ela também tinha muita dor no quadril. E ela também criou um outro método a partir dessa dor de quadril e das dores emocionais dela. Então, são 2 formas de lidar com a dor. Eu conheço as 2. Eu acho que a gente tem que andar eu ando entre as 2, né?
dou aula de vinyasa, mas nessa visão mais solta do que eu coloco qigong, coloco dança, yoga, e dou o Kaiut, que é uma coisa mais parada, mas que ele lida com a energia de uma outra forma. Eu acho que a gente tem que achar esse caminho de sempre estar se resgatando, né? No movimento, No né? movimento. E é uma forma também que você pode acolher, né? Para as pessoas aprenderem a lidar com as suas próprias dores também, né? E ter muita consciência do próprio corpo. Eu noto alunos que fazem aula só de vinyasa, como eles... Vinyasa é um movimento mais fluido ali, Fer, sabe? Não é tão parado ou tão estático, ele vai mais na fluidez. Na fluidez. E o Kaiut não, ele é bem parado. Daí trabalha mais com faixas, com alinhamento, mais faixas articulares, é bem legal. E trabalha dentro da dor. Trabalha, mas é sempre naquela dor que é suportável, né? Suportável não, sustentável. O que a gente suporta, depois ele vai trazer consequência. O que a gente sustenta, isso traz melhora. Então é isso que a gente vai passando, né? E eu noto que alunos que só fazem o Hatha ou o Vinyasa, eles têm uma consciência de corpo. Que eu falo, ajusta isso. Quem faz o Kaiut e o outro, que tem alunos que gostam dos dois, tem muita consciência de corpo. Então, é um lugar de conexão muito profunda com a gente mesmo. Do nosso corpo, do que esse corpo está falando, de que jeito que vai melhorando, né? E eu, desde o ano passado, eu comecei a ter uma prática diária de Kaiut. Não importa se é domingo, se é sábado. E eu estou há 22 anos dentro do yoga, quase 23. E esses 2 anos que eu estou praticando assim, consistentemente, eu notei que eu progredi dentro da minha própria prática. Eu consegui ir além do que eu já ia. Então, a gente consegue, igual você se superou nas suas maratonas, foram as melhores da vida. Então, eu sempre digo, não é a idade, porque eu vou fazer 65. Então, não é a idade que faz com que o teu corpo vá parando. Se eu não parar meu corpo pode ir sempre resgatando, sempre progredindo. Porque a natureza, ela sempre está se renovando. A natureza, ela não desiste. Nada estático. Nada estático e ela sempre se renova. Então, eu acho que isso é com o nosso corpo também. A gente tem que buscar isso de resgate. O corpo sempre vai querer ficar melhor. O movimento, o esporte, né, em si já traz o olhar para o próprio um diálogo que se estabelece, consciência corporal. A consciência, né, esse olhar, né, que traz e faz toda a diferença, né? E além E vai disso, levando acho que vitalidade. isso. E o alimento, né? Que a gente vê que, igual, se a gente só come porcaria, a tua corrida não vai ser tão boa. E a prática, ela vai doer pra caramba. Porque se eu me entupo de açúcar, me entupo de porcaria durante o fim de semana, chego na segunda-feira, a prática vai doer muito mais. Porque isso eu aprendi com a medicina chinesa. O que a gente come é o nosso sangue, é o que nutre as células. Então, não adianta eu só praticar atividade física e não ter uma alimentação que vai me dar o prana também. E é interessante, né? A natureza sabe, porque a gente vai ficando mais velho, o corpo já grita, né? Você comeu uma pizza, já não era como a pizza dos 20 anos. Então, você tá ali, você tá sentindo, né? Fica muito evidente, né? Muito evidente. Isso a gente sente bastante também. Eu sinto bastante. Comeu errado no outro dia, nossa, já fica mais difícil o exercício, a atividade. E quanto mais eu tô treinando, mais eu tô fazendo, assim, mais cuidado eu tenho com a alimentação. Então Um puxa o outro, né? Tá presente. Sabe que eu acho a corrida uma atividade de meditação, né? Eu não gosto de correr.
Eu não me sinto bem, me dói muita coisa, mas eu gosto de nadar. Mas eu sei que é um exercício de meditação, porque você começa de um jeito, você termina, tá de outro, né? É uma presença, é um estado mental que muda. E todo o esporte, ele tem esse poder de fazer isso. E a questão é encontrar o seu, né? Cada um tem o seu, né? Isso é nítido, né? É aquilo que você falou, que tem que encontrar algo que você sinta prazer, que goste de fazer, né? A corrida, para mim, é o pior dos 3 esportes do triatlon. Eu nado bem, na natação eu vou bem, o pedal eu vou bem, gosto também, e a corrida é a que eu vou pior, assim, em questão de desempenho mesmo, assim. Mas eu adoro correr. As pessoas ficam assim, nossa, tipo, porque geralmente você gosta do que Do que você vai bem, que é o que você tem mais aptidão normalmente, né? E eu gosto bastante de nadar, mas a corrida eu Você gosto. prefere a corrida do que a natação? Não, eu gosto. Fica meio igual, assim. De treino, assim, eu até prefiro a corrida, porque eu gosto de nadar em águas abertas, né? Daí a natação é na piscina. Daí você acha chato? Não acho chato, mas eu prefiro ir nadar, fazer competição no mar, assim, né? Treinar no mar. Mas a corrida eu gosto bastante. Gosto bastante. E não vou tão bem, assim, mas eu gosto. Mas é um aprendizado, assim, a corrida, porque é difícil, assim, porque não tem aptidão para corrida. Eu evoluí bastante, mas sempre foi muito difícil, assim, sempre foi muito treino, dedicação. Muita dedicação. Tudo, né, na vida. Dedicação. Dedicação e compromisso consigo, né? Com aquilo que gosta, né? Eu trouxe um presentinho para vocês, amores, para vocês compartilharem um pouquinho da jornada de vocês. Gratidão. Obrigada. Presentinho. Posso abrir? Pode abrir para agradecer, sim, de vocês. Foi um prazer. Em compartilhar com a gente um pouquinho do que, né, do que faz vocês atravessarem alguns lugares difíceis, né? São pelas tuas mãos? Sim, inclusive a velinha fui eu que fiz, é tudo artesanal. Que lindo. Delícia. Eu que fiz. Muito obrigada. De presente para vocês. Que delícia. Obrigada. Muito obrigada. Que lindo. É um de cada jeitinho, porque daí eu faço com retalho, né? Que é para não... Eu estou buscando agora fazer um artesanato. Ainda não decidi qual, mas já estou. Que também é eu preciso movimento de presença, né? Lidar com as mãos. Esse eu não... Esse não é a tua praia. Bem que eu tentei. Eu tentei correr, eu não consegui. Então, cada um na sua praia. Tentei esses trabalhos manuais, não... Eu estou querendo fazer aquarela chinesa. Vamos ver. Daqui a pouco você tá morando na China. Olha, um professor não, vai ter lá na escola, até eu vou te mandar o convite, a apresentação de um filme que um rapaz que deu tai chi lá na escola, antes da pandemia, ok? E ele o filme é o Chi Energético. E é um filme sobre o quanto o Qigong mudou a vida de 3 homens, 3 mestres, né? Que legal. Trazendo isso, daí ele estava comentando, se eu quero aprender mesmo, é para ir para Taiwan. É melhor que ir para China. Olha. E até ou estudar aqui com um mestre que tem em Blumenau, que é muito bom, que fica entre Blumenau e São Paulo. Então, que fácil, né? Tá, amor. Eu queria só falar que eu comecei o triatlo, a minha vida esportiva sempre foi em causa da Dani. Que a gente começou, eu acompanhava. Não era triatleta, eu nadava. Mas eu comecei a nadar porque eu acompanhava a Dani nas travessias. Daí ela sempre falava, faz também, vamos junto, faz. Daí eu comecei a nadar. Daí eu me mudei para Curitiba, daí eu comecei a nadar na turma do pessoal do triatlon.
e daí comecei a fazer E triatlon, o até primeiro o a gente primeiro a fez gente fez juntas. juntos, um Olha short só. de triatlon, a gente fez juntos, e daí eu continuei. Ela continuou. Olha, Foi bem legal, é Uhum. verdade, né, Fê? É. Sofri na corrida. Mas terminei, cheguei chorando. É interessante conversar com isso a respeito disso, né? Porque eu me lembro que eu cheguei, eu tive de vontade de chorar, porque você passa por esse lugar, né, de desafio, de superação, e a superação pede um pouco de esforço, né? Não adianta, porque a vida em si pede um pouco de esforço, então a gente precisa acionar essa energia, né? Ai, que bom, ó. Eu inspirei. Eu inspirei as minhas irmãs, porque as minhas 2 irmãs são professoras de yoga também. Legal. Cada uma com um método. É verdade, né? É. De acordo com a natureza delas, né? As suas naturezas. É verdade. É. Bem isso. Uhum. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. Ó, passou rapidinho, né? Eu agradeço muitíssimo mesmo, Não. assim, de vocês. Eu sei Também, que, também. né, às vezes é desafiador a gente estar com câmera filmando, mas vocês têm muito a inspirar as pessoas. Agradeço muitíssimo. E depois a gente volta com mais nosso podcast cheio de prana, com mais pessoas inspiradoras. Até a próxima. Beijo, meninas. Gratidão.